Boa noite. O tema de hoje, a oferta pelo pecado. Vamos falar em Isaías 53, uma das passagens mais lindas do Velho Testamento, porque faz uma referência direta ao Senhor Jesus e ao seu sacrifício na cruz. 700 anos antes de tudo isso acontecer. É mais do que a história do Brasil. Uma profecia de Isaías, no capítulo 53, falando sobre o servo sofredor, sobre o cordeiro, a ovelha muda, aquele sacrifício que foi oferecido por Jesus na cruz do Calvário. O texto fala, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. A Bíblia fala aqui que ele foi sepultado, ele foi morto entre ladrões, entre malfeitores, mas depois foi sepultado com o rico, José de Arimateia, então sepulta a Jesus. São expressões específicas da profecia, 700 anos dela acontecer. Boa noite, Marcos Martins, boa noite, Lauro Minelli, Deus abençoe vocês. Abram as suas Bíblias em Isaías capítulo 53. O Lauro tem uma Bíblia de estudos, né, Lauro? E eu sei que você é um estudioso da palavra. Abra lá, em Isaías capítulo 53. É um texto belíssimo, muito conhecido, muito pregado, muito falado. E é importante porque é uma comprovação daquilo que Deus prometeu, 700 anos antes de ser cumprido. E Jesus está aqui sendo apresentado de uma forma muito viva sobre o seu ministério, a sua morte, a sua rejeição, mas também a sua vitória e o que vai acontecer com isso. Então nós estamos sendo chamados por Deus a crer nessas verdades que estão aqui. Nós temos a Jesus. Hoje, 2000 anos depois que Jesus veio ao mundo, podemos olhar para 700 anos antes de Cristo e reconhecer aqui a figura de Jesus, a figura do Messias. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe, né? E depois vamos cantar a nossa doxologia e aí dar início ao nosso estudo. Então, Isaías capítulo 53, você deve ler todo o capítulo. Eu não vou poder ler tudo, porque fica muito longo, mas vamos abrir lá e você vai lendo enquanto eu comento. Vamos então orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por estarmos aqui mais uma vez, abrindo a Tua Palavra, explicando a Tua Palavra para aqueles que têm interesse nas Tuas coisas, nas Tuas verdades, nas Tuas realidades. Vamos, ó Deus, pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que possamos entender, desvendar os nossos olhos, tirar a escama dos nossos olhos para vermos a pessoa e a obra do Senhor Jesus, como ela é explicada aqui no texto de Isaías. Tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração. Mais uma vez, te pedimos, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos cantar então a doxologia, né? Vamos cantar para a gente falar de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Marlene está aqui também, Deus abençoe. Francisco Bueno, meu irmão, ali de Palmeiras. As pessoas vão chegando e nós vamos continuando depois. Elas voltam ao vídeo e assistem toda a palavra, né? Vamos então à doxologia. Agradeço muito a presença de vocês, meus queridos. Com isso nós vamos construindo verdades. Olha a Ana aí também, minha esposa, tá? Ali ao lado do meu filho. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Olha o Menes aí chegando também. Forte abraço, Menes. Deus abençoe. Menes, hoje eu conversei com o Wilson, viu? Nós gostamos muito do Wilson, né? E o Wilson e eu gostamos muito de você também. Deus abençoe sua vida, Menes. A Deus Supremo Criador, vós anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus
Espírito, glória dai. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os que merecem realmente ser adorados, seguidos, ouvidos, né? Sua palavra deve ser praticada. Iago, boa noite, Deus abençoe. Iago Casale está aqui também. Muito bem, queridos, o tema de hoje é a oferta pelo pecado. Por que eu coloquei a oferta? Porque o texto está falando de uma coisa que foi oferecida a Deus pelos nossos pecados. E essa coisa é o Messias, é o servo sofredor de Isaías 53. É aquele que é chamado aqui de o Cordeiro. Se você abrir a sua Bíblia lá em Isaías 53, 7, ele vai falar: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Então ele é chamado de o Cordeiro do sacrifício. Então, por isso a oferta sacrificial de uma vida pela nossa vida. E o texto vai falar, ele vai dar a sua vida, ele vai dar a sua alma em oferta pelo pecado. Versículo 10. É só ler o texto que você vai compreender com clareza. Eu vou começar falando desse texto, lembrando de uma situação que eu vivi. Eu estava em Bom Retiro, Bom Retiro era ocupada por judeus, e eu visitava ali aquelas lojas, e os judeus ali residentes e comerciantes, e eu pedia licença para ler Isaías capítulo 53. E eu começava a ler o texto de Isaías. Aí um deles falou assim: olha, por favor, pode parar, porque o Novo Testamento não vale para mim. De fato, os judeus não acreditam no Novo Testamento. E eu comecei a ler sobre o Messias, esse que ia morrer, que iria dar a sua vida e assim por diante. E ele falou: pode parar, o Novo Testamento não vale. Aí eu disse para ele: não, mas eu não estou lendo o Novo Testamento, eu estou lendo o Velho Testamento, o profeta Isaías, Nabi e Shaia. Estou lendo o profeta, e o Senhor mesmo fez a identificação de Jesus aqui nessa leitura. Eu nem falei nada, e o Senhor interpretou como sendo Jesus. De tão natural que é a interpretação aplicando para a vida de Jesus. Olha o que o texto fala, versículo 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Leia o texto todo, falando do Cordeiro. E que imagem é essa, o Cordeiro? Essa oferta não é dinheiro, está falando do Cordeiro. Que imagem é essa? É a imagem de Levíticos capítulo 16. A oferta pelo pecado, o cordeiro que era imolado no dia chamado Dia do Perdão, Yom Kippur. Naquele dia, uma ovelha era sacrificada e o sacerdote purificava os seus pecados através do sangue daquele animal inocente que era imolado ali no altar. E ele pegava aquela bacia com sangue e entrava no lugar santíssimo, já perdoado, com a possibilidade de pedir perdão por si mesmo e por toda a todo Israel. Então era a ideia da ovelha sendo morta pelo pecado, um inocente pagando pelo culpado. A Bíblia dizia assim: olho por olho, mão por mão, pé por pé, dente por dente, vida por vida. Então veja, porque alguém pecava, para que esse pecado fosse perdoado, uma vida inocente deveria ser imolada, deveria ser morta. Esse era o raciocínio. A lei exigia justiça, vida por vida. Então, para que eu pudesse viver,
Eu que mereço a morte, alguém terá que morrer por mim. Esta é a lógica do Evangelho. Jesus Cristo morreu por mim, morreu no meu lugar. Aquela cruz era minha, mas ele tomou meu lugar e morreu na cruz para me salvar. E eu saio livre da condenação, porque Jesus agora pagou o preço do meu pecado. Então esse capítulo 53 de Isaías, 700 anos antes de Jesus, fala de uma coisa maravilhosa, que ia modificar completamente a história da humanidade. 700 anos antes ele projeta a morte do Messias. E aquilo que os judeus não entenderam quando ele disse que teria que morrer, ele estava cumprindo Isaías, ele estava cumprindo o que o texto de Isaías estava já falando antecipadamente. Ele era o homem rejeitado que faria a vontade do Senhor prosperar nas suas mãos. Ele era o sacrifício, ele era o cordeiro, ele era o homem puro, perfeito, sem pecado, que daria a sua vida humana por nós, seres humanos. Por isso que o sacrifício de Jesus não é mais temporário, não é imperfeito. Uma vez Jesus morrendo na cruz, ninguém precisa morrer mais. Não continuamos sacrificando mais nada. Nós não precisamos morrer, não precisamos nos sacrificar. Nós precisamos apenas crer naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, a oferta pelo pecado, esse sacrifício pelo pecado, que Jesus cumpriu na cruz do Calvário, está descrito 700 anos antes de acontecer aqui em Isaías capítulo 53. Então, o que é que o texto fala sobre essa oferta, sobre esse cordeiro? Em primeiro lugar, o texto vai falar nos 3 primeiros versículos sobre a rejeição do cordeiro. Ele era rejeitado. Olha o versículo 1 do capítulo 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? E ele vai falando, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz numa terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Versículo 3, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus Cristo hoje parece que tem grande aceitação, mas naquela época ele foi profundamente perseguido, intensamente perseguido especialmente pelos religiosos. Então Jesus enfrenta inicialmente uma grande rejeição, de uma origem humilde, de uma tribo humilde, nasce numa manjedoura, foi ser um operário, aprendeu a profissão de marceneiro com o pai, e ali ele cresceu, mas ele era uma pessoa iluminada, tinha um conhecimento vastíssimo da Escritura. Aos 13 anos de idade, ele discutia com os sacerdotes, discutia com os doutores da lei, era uma pessoa assim, muito conhecedora da palavra, conhecia muito a palavra, ele debatia com os fariseus, debatia com as pessoas que estavam desafiando o seu ensino. O Mateus capítulo 5, 6, 7, quando ele discorre sobre o sermão da montanha, falando sobre a verdadeira interpretação da lei, diz a Bíblia que o povo se maravilhava, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os fariseus. Estou vendo aqui a santanesa, a Jéssica, a doutora Eliane lá de Natal. Deus abençoe todos vocês, queridos. Muito bem, então veja, começa ele o seu ministério como um rejeitado, de origem humilde, enfrentando humilhação, no descrédito. Olha, a Bíblia fala em João capítulo 7, que nem alguns dos seus irmãos creram nele. Ele tinha uma divisão dentro de casa, alguns irmãos não acreditavam nele. Olha que coisa interessante, ele tinha gente que não cria nele. Ele chegou a dizer que um profeta não tem autoridade na sua terra. Então ele era rejeitado, tentaram matá-lo várias vezes. Ele, de uma origem humilde, passou por muitas humilhações, e o texto fala de solidão.
era desprezado, as pessoas viravam o rosto, não viam beleza nele. Essas pinturas hoje que falam de Jesus como uma pessoa bonita, lembrando Tiradentes, né? Ninguém sabe como era Jesus, ninguém sabe, não temos nenhuma ideia. O fato é que ele começa seu ministério enfrentando uma grande oposição, uma grande rejeição. Em segundo lugar, esse cordeiro é levado à morte. E a morte era necessária porque ele tinha que morrer por nós. Se você ler os versículos 4, 5 e 6, você vai falar que ele foi moído por nós, foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi morto por nossa causa. Ele não foi para a cruz forçado. Ele mesmo diz, eu voluntariamente dou a minha vida. Se eu quisesse invocar uma legião de anjos para me apoiar, para me ajudar, para me livrar daqui, eu invocaria e eles me livrariam. Mas eu entrego a minha vida, eu coloco a minha vida diante de Deus voluntariamente. Ninguém tira a minha vida de mim, eu pelo contrário a dou. E ele deu a sua vida, ele se ofereceu, passou pelo julgamento dos sacerdotes, daquele sinédrio, né? Foi um julgamento assim por blasfêmia, porque ele se dizia filho de Deus, e também passou pelo julgamento político ali de Herodes, né? E também por Pilatos, e o julgamento era político. Ele se diz rei de Israel, então, já que ele é o rei de Israel, ele está ofendendo o imperador, ele merece a morte. Foi solto Barrabás, Jesus acabou sendo condenado pela covardia de Pilatos. Então, ele morre, mas não morre forçado, ele morre porque ele queria. Ele entrega a sua vida por mim e por você. O texto fala, foi traspassado por nós, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ele morre porque era necessário. O texto no versículo 6 diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, estávamos longe de Deus, longe das promessas, vivendo longe de Jesus, seguindo o nosso próprio caminho, fazendo a nossa própria vontade. Mas ele, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, Deus, fez cair sobre ele, o Cordeiro, a iniquidade de nós todos. Todos os nossos pecados foram depositados em Cristo. A Bíblia fala em Colossenses, no 1º capítulo, que quando Jesus foi à cruz, ele cravou o escrito de dívida que era contra nós na cruz do Calvário. Tudo que eu devia para Deus por causa dos meus pecados foi crucificado na cruz em Cristo Jesus. Jesus recebeu os meus pecados em si mesmo. Ele que nunca conheceu o pecado, se fez pecado por nós. E na cruz, ao ser morto na cruz, o nosso pecado estava sendo punido. Então essa oferta pelo pecado começa pela rejeição do Cordeiro, depois pela morte do Cordeiro em nosso lugar. Ele foi traspassado, diz a Bíblia aqui no versículo 5. Ele foi oprimido e humilhado, versículo 7. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, versículo 5. Então ele morreu por nós. Ele não merecia aquela morte. Eu merecia, mas ele morreu por mim. Estou vendo a doutora Viviane aqui, Delgado, lá de Natal, também médica, como a Eliane, estou vendo aqui a Nani Bittencourt, aqui me assistindo também, que Deus te abençoe, Nani. Muito bem, a rejeição do Cordeiro, a oferta pelo pecado, começa pela rejeição do Cordeiro, depois a morte do Cordeiro, que foi traspassado, oprimido, humilhado, castigado pelas nossas transgressões, para nos trazer paz e redenção. E em terceiro lugar, o silêncio do Cordeiro. Essa oferta ficou silenciosa quando atacada, quando acusada, não se defendeu, ficou tranquilo diante de Deus. Ele colocou essa palavra para Pilatos e falou assim, olha, Pilatos disse para ele, você não sabe que eu posso te matar? Você não vai se defender? E Jesus respondeu assim, nenhuma autoridade teria sobre mim, se do céu não te fosse dada. Jesus ficou calado,
ficou em silêncio, como uma ovelha muda, um cordeiro pronto para morrer. Ficou ali calado, e ele até ao ponto de ser condenado à morte, e morte de cruz. Então ele ficou em silêncio, não abriu a sua boca, foi com isso injustiçado. João vai falar, 19, versículo 6, fala que Pilatos diz assim: não vejo crime nesse homem, esse homem não merece morrer. Mas a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o, que o sangue deste homem caia sobre nós. Essa foi a palavra dos judeus naquele dia, que o sangue deste homem caia sobre nós e nossos filhos. Nós queremos que ele morra. E é muito interessante o que acontece. Ele silenciosamente passa pelos 2 tribunais, o tribunal religioso por blasfêmia, o tribunal político por traição ao imperador, por se dizer rei dos judeus, e depois ele segue para açoites, para uma série de socos, de tapas, de fome. Ele passa a noite naquela situação de julgamento, e depois ainda é açoitado, a coroa de espinhos, é tirada a sua roupa, dão para ele um manto, e ele então segue para a morte. Então Deus está ali agindo na vida do seu filho, falando, fazendo a sua obra na vida do seu filho, e ele humildemente acata o desígnio de Deus. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 5, que Jesus, naquele momento, eu imagino que foi ali no Getsemane, quando a Bíblia fala que ele suou como gotas de sangue, ali ele se oferecia ao Pai, e orava, e clamava: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo faça-se a tua vontade. Então, lá em Hebreus capítulo 5, a passagem diz assim: mas ele, nos dias da sua carne, quando se ofereceu àquele que poderia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E então, diz o texto, ele se tornou o autor da salvação. Eu imagino que Jesus Cristo no Getsemane, quando disse para o Pai: Pai, passa de mim esse cálice. O Pai falou: olha, se você não quiser, eu aceito, eu poupo a sua vida, poupo você de enfrentar o pecado, poupo você. Mas a humanidade estará perdida, porque ninguém poderá morrer por ela, porque ninguém é perfeito. Todos pecaram e a uma se fizeram inúteis. Todos se afastaram, todos carecem da glória, do perdão, da misericórdia de Deus. E Jesus, naquela hora, diante daquela decisão, diz o texto, se tornou o autor da salvação. Até então, ele estava obedecendo o Pai, seguindo o seu plano, o plano do Pai. Naquele instante, ele toma nas rédeas a salvação e diz: não, eu sei que vai ser muito difícil, mas eu entrego a minha vida e eu vou morrer. E ele se transforma no autor da nossa salvação. Ele, em silêncio, entrega a sua vida por nós. Mas isso não é o fim da história, porque o texto vai falar do versículo 10 em diante que Jesus Cristo teve a sua vitória. Isso é muito importante. Olha aqui, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Daí eu tirei o título de hoje à noite. Ele oferece a sua alma como oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado, a oferta do Cordeiro, a morte do Cordeiro. O Cordeiro foi rejeitado, foi morto, sofreu tudo em silêncio, mas obteve a vitória. Aí o texto diz assim, como oferta do pecado, verá a sua posteridade, depois de ser sacrificado, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele começa como rejeitado, mas ele vai ver a vontade do Senhor prosperar na sua mão. O Novo Testamento diz assim, Jesus fala, quando eu for levantado no madeiro, atrairei o mundo a mim. E de fato, depois que Jesus
nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, o mundo se dividiu em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele dividiu a história. É um texto fascinante, porque ele promete a morte de um vitorioso, ele promete a morte de alguém que vai vencer. E aqui está, a partir do versículo 10, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha o versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. As minhas iniquidades foram depositadas em Cristo, e na sua morte da cruz eu posso então sair completamente livre se eu crer na sua oferta por mim. Se eu crer que ele morreu por mim, eu posso sair livre dos meus pecados, livre da minha culpa. Eu posso esperar encontrar o Senhor Jesus, estar para sempre com ele na eternidade. Então ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, porque ele verá que muitos o abraçarão, muitos o aceitarão. Ele ressuscitou para selar a sua vitória. A pregação aconteceu em Atos capítulo 2, a igreja foi fundada, 3.000 convertidos num dia só, 5.000 convertidos logo depois, e assim a igreja se multiplicou, se espalhou pelo mundo, mesmo perseguida, foi para os 6 continentes, foi para o norte da África, foi para a Ásia Menor, onde é a Turquia, foi para a Índia, foi para a China, foi para a Europa, para os Estados Unidos, para a África, e veio para o Brasil. Nós temos 500 anos de história, de cristianismo, e as pessoas têm conhecimento de Jesus, da sua história, da sua vinda ao mundo, da sua morte, da sua ressurreição. As pessoas têm acesso a estas verdades. Mas será que essas pessoas estão de fato aderindo a Jesus, amando a Jesus, se submetendo a Jesus? Isso é o que é mais importante. Tem gente acreditando em outras coisas para a sua salvação. A salvação está no Filho, a salvação está em Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. O Filho de Deus é a promessa. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se você crê em mim, a minha oferta pelo pecado será válida para você também, e você sairá livre e ileso para o céu. Basta você crer no Evangelho, crer que Jesus morreu por você. Esta é a grande verdade que nós temos a proclamar para todo mundo, que Jesus morreu, a oferta pelo pecado aconteceu, foi rejeitado, ele foi morto, ele enfrentou tudo com resiliência, com silêncio, aceitando a vontade do Pai, mas obteve a vitória pela ressurreição. O fruto do penoso trabalho da sua alma é você e sou eu. Nós cremos em Jesus, e por crermos em Jesus, por seguirmos a Jesus, estamos seguros nas suas mãos. Não precisa fazer mais nada a não ser crer. Quem crê será salvo, disse Jesus. Você precisa crer que Jesus é a oferta pelo nosso pecado. Então a Bíblia está ali clara. O que eu preciso fazer? Eu preciso, em primeiro lugar, me arrepender dos meus pecados, da minha incredulidade. Estou vivendo longe de Deus. Eu preciso crer nisso. Segundo, eu preciso crer no Evangelho, me arrepender dos meus pecados e crer no Evangelho. Aceitar que Jesus é de fato a oferta pelo meu pecado. E depois assumir um compromisso pessoal. Não é meu pai, não é minha mãe, sou eu. Eu diante do meu Salvador, eu diante de Jesus, eu diante do Senhor da minha vida, que é Jesus. Eu preciso assumir um compromisso com Ele. Tenho que dizer para Ele: Senhor Jesus, eu sou pecador, eu preciso de salvação. A oferta pelo pecado já foi oferecida por Jesus lá na cruz do Calvário, profetizada 700 anos daquela crucificação, antes daquela
crucificação acontecer. E quando Jesus foi traspassado pelos meus pecados, estava se cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 53. E hoje, 2000 anos depois, continuamos pregando de Jesus. Você precisa se arrepender, você precisa crer e hoje assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Jesus, confie nele e o mais ele fará. Essa é a palavra de hoje para mim e para você. Existe um Cordeiro, e João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é Jesus, anunciado aqui em Isaías 53, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que você precisa fazer? Você precisa se arrepender, crer, assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante dele, que essa palavra possa entrar no seu coração e você fortaleça a sua fé. Fique firme, eu sei que o mundo nos chama para muitos lugares, mas você não olha nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás, você olha para frente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o justo. Ame a Jesus, siga a Jesus, sirva a Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te adoramos, te bendizemos, buscamos a tua face, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ensine a viver diante de ti. Obrigado, Pai, pela bênção do Senhor existir, por Jesus ter vindo ao mundo, morrer na cruz por nós. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fortaleça a nossa fé, nos ensine a viver em arrependimento verdadeiro e que possamos, ó Deus, com um compromisso real, verdadeiro com Jesus, viver uma vida de autênticos cristãos, gente que ama a Jesus, serve a Jesus, leva a sério a sua palavra. Tem misericórdia de nós, convence-nos do nosso pecado, do perdão que há em Cristo e também da justiça que um dia será feita no juízo final. Tem misericórdia de nós, continua falando ao nosso coração, pois te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice. Amém? Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor esteja na vida de cada um. Espalhem essa palavra, compartilhem essa palavra, que as pessoas entendam quem é Jesus, entreguem as suas vidas a Jesus e tenham a vida que Jesus promete a cada um de nós. Amém? Forte abraço a todos vocês. Estou vendo a Sandra, estou vendo a Ana Cláudia, estou vendo o Menes que está aqui, a Nani, né? Pessoas queridas que estão aqui conosco, Moacir, estou vendo o Moacir. Forte abraço, Moacir. Deus abençoe a todos vocês. Vou dar um tchau para todos vocês. Até a semana que vem, quinta-feira, 7h. Forte abraço. Por favor, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Forte abraço, queridos. Deus os abençoe.